Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque eu sinto que a direita, ela não tem uma capacidade de organização tão boa quanto a esquerda tem. E obviamente que, assim, foi uma perda pra mim enorme, assim, do Olavo, né? Porque ele parece que ele saiu um tweet dele de 10 anos. Parece que ele tava prevendo tudo que ia acontecer. Sim. E nenhuma novidade. Ele assistiu essa história tantas vezes que o caminho é sempre o mesmo, né? Uhum. Esses dias eu tava escutando o maior hedge fund do mundo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele tava contando, assim, ele falando, cara... Eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu entendi os movimentos, e os movimentos têm total relação com política. Ele fala, cara, quando a gente vive o que a gente está vivendo agora, que é um extremo brigando com outro extremo, é um espaço enorme para você ter guerra, é um espaço enorme para você ter alguma revolução e algo acontecer e etc e tal. Uhum. O Olavo falava muito de Antônio Gramsci, né? Sim. E ele dizia que uma das linhas de pensamento dele era a dominação pela cultura. Sim. E na cultura ele dizia que a educação era um pilar, a mídia era outro pilar e as artes, né? Então, e é tudo que a gente assiste. O Olavo fez um estudo da quantidade de trabalhos publicados com vieses de esquerda e vieses de direita, é ridículo, assim, em, sei lá, décadas, acho que você teve 1 ou 2 trabalhos publicados de um lado e o resto todo de esquerda, né? E aí, você não acha que boa parte desse trabalho que a gente tem não parte pelas mídias feitas para não intelectuais? Porque já que somos um povo, como o próprio Olavo dizia, analfabeto funcional, como é que a gente acessa essas pessoas que não têm esse acervo intelectual para entender o que a gente já entendeu? Cara, olha, a filosofia surge nos estertores do 7º século a.C., passagem para o 6º século a.C. Por que a filosofia já nasce tão robusta na necessidade de argumentar? Porque ela nasce em terreno inimigo, ela nasce no terreno do mito religioso. Como é que é esse negócio que você está dizendo aí? Você está me dizendo que o mito religioso não funciona? Me explica. Então você já tem que vir com posicionamento estratégico, com inteligência na colocação, com modo de dizer as coisas. Por que eu falo que a direita brasileira é burra e ainda não aprendeu a lição? Porque, cara, nós não vamos ganhar o povo, nós não vamos ganhar aquele homem comum que não tem acesso a livros. 70% da população brasileira é analfabeto funcional. Então a gente não vai ganhar essa galera na base do... tudo é comunista, filha da puta, e vocês são uns idiotas. E não sei. A gente não vai ganhar essa galera assim. É preciso ter uma certa estratégia, um certo modo de comunicar que evidencie elementos da razão são superiores a elementos da emoção. As pautas coletivistas são muito emocionais. E explicar para uma pessoa inculta o quanto responder a demandas emocionais é prejudicial para ela, em vez de responder a demandas racionais, é algo que muitas vezes eu não vou conseguir com um livro que cita grego e não sei o que. Eu vou ter que chegar e vou ter que usar uma linguagem mais acessível. A direita brasileira parou de estudar para militar em Twitter, para militar em rede social. Parou de estudar. Então o negócio agora é só aqueles debates bobos, cara, de horas, discutindo quem é mais idiota, quando no fundo todos são. E na verdade a gente foi deixando renascer a ideia de que, bom, se é isso que vocês têm para oferecer, bile, ódio, agressividade, eu não sou coveiro e não sei o quê, se é isso que vocês têm para oferecer, prefiro aquela galera lá que cara, o Brasil reelegeu um bandido fichado, condenado em 3 instâncias na justiça. Como é que você explica isso? E descondenado por uma manobra. Manobra, né? Jurídica, mas assim, da mais cabeluda do mundo. Então, se a gente não tomar posicionamentos talvez menos belicosos e mais inteligentes para chegar no homem do centro, naquele
cara que ele não quer saber de revolução, ele não quer saber se é comunista, ele não quer saber se é olavista, se é hiperdireita, se é randiano. Ele fala assim, cara, eu quero resultado, eu quero meu churrasco no fim de semana, quero pagar a parcela do meu carro, etc. Se a gente não conseguir... E o Gramsci, para mim, ele foi muito mais gênio do que Marx, nesse sentido. Porque ele percebeu que na economia não ia. Na economia não vai. Você vê o Lula falando, o Lula hoje, 2023, eu fico com dó do país e fico pensando o que tem ali dentro para um cara fazer um discurso que nos anos 70, em cima de um caminhão, na Alto Latina lá, produzindo carros, os metalúrgicos, já era atrasado. Já era atrasado. A proposta econômica do Lula, em alguns momentos, outro dia eu estava lendo um livro do Thomas Sowell, chamado Os Ungidos, que é maravilhoso, é a descrição exata de políticas antipobreza que foram adotadas nos anos 60 nos Estados Unidos e que naufragaram assim, clamorosamente. Então, não precisa ser muito inteligente, não, para saber que desse jeito aí só vai piorar, só vai endividar, só vai quebrar. E então a gente precisa, sem pressa, porque esses caras demoraram, viu, Toledo? Esses caras demoraram. Esses caras trabalharam 50, 60, 70 anos a fio. E a gente estava dormindo. Pois é. A gente tem que chegar aos poucos na universidade. A gente tem que chegar nas redações de jornais. A gente tem que chegar na internet. A gente tem que chegar... Mas não é para ficar... Mas aí você não acha que o empresário é muito isentão, assim? Eu vejo um empresário que ele pega e fala assim... Ele fala, cara, onde eu vou ganhar mais dinheiro? Puta, eu vou ganhar mais dinheiro com o Lula? Então foda-se, eu vou apoiar o Lula. Eu sei que o país vai pro buraco, porque essas pessoas têm capacidade, entendem da economia. E sabem que todas as propostas que esse cara tá fazendo são exatamente o oposto. Mas ele meio tá cagando com isso, né? Porque sabe que o Brasil, cara, pra mudar, é o que você falou, vão ser décadas e décadas pra gente conseguir mudar a base de pensamento da geração, né? Tem uma entrevista muito legal do Milton Friedman, que foi um grande economista da escola de Chicago, que acho que ele tava na Casa Branca, falando para empresários, a nata do empresariado norte-americano. Ele falou assim, a culpa é de vocês aí, ó. Né? Sabe por quê? E isso nos Estados Unidos, um dos países, então, naquela época, ainda mais livre. Hoje os Estados Unidos já entra numa pauta coletivista pesada, mas... Os empresários, num sistema que privilegia lobby, ele fala, cara, se eu consigo fazer lobby com esse político, eu vou fazer lobby com esse político. E foda-se o resto. Porque quando ele consegue um favor estatal para reduzir, por exemplo, os tributos no produto que ele negocia, num país cujos gastos só aumentam, não tem redução de tributo. Essa redução que a sua empresa vai colher, vai para outro pagar. Então o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, Toledo, nós dois estamos sofrendo 4 horas de tortura por dia. Aí o torturador chega na gente e fala assim, ó, Denis, a partir de agora você vai ser torturado só 2 horas. Fala, cara, que alívio, 2 horas menos 2 horas. Mas eu tenho que torturar 8. Você vai tomar 6 no lombo. Eu ganho mais 2. Claro, a não ser que alguém dissesse assim, não, nós vamos fazer uma redução linear, que a gente quer realmente diminuir as horas de tortura. Não tem isso. Igual aconteceu com combustível agora. Vamos subsidiar o combustível. Subsidiaram, cara, em mais de 60 bilhões os combustíveis no Brasil. Agora vai cair de novo. O combustível vai, disparar. Por quê? Porque é fake. Já vimos essa história? Já vi 1000 vezes a com energia elétrica na Dilma e tal. Então, se a gente não aprender com as lições, cara, não sei o que vai ser. Eu acho que a gente ainda vive uma geração que acredita muito no atalho. E eu acho que o discurso da esquerda, ela é um atalho. Sim. E é um atalho, óbvio, eu adoraria escutar esse discurso que vai ser, todo mundo vai ter oportunidade, que todo mundo vai prosperar, né? Mas, cara, a gente sabe que na prática essa conta não fecha. Não fecha. Então as pessoas preferem acreditar nisso. E o que mais me assusta, Denis, é que os jovens
Os jovens que tiveram oportunidade de estudar estão saindo inteiramente com a cabeça assim. Mas o processo educacional, e não é só brasileiro, tá? Mas o processo educacional, especialmente brasileiro, é construtor fecundo de mentalidade coletivista. Cara, na escola, se você pegar os livros que falam sobre livre mercado, sobre livre iniciativa, etc, e pegar os parágrafos que falam sobre o coletivismo, sobre como nós temos que olhar para o outro, como o Estado... Eu, outro dia, andei pela universidade e fui olhar, eu faço isso pra sofrer, sabe? Eu acho que eu tenho que pagar um karma, alguma coisa. De vez em quando eu pego no campus da Federal e ando para ver os cartazes que tem na Federal. Dá vontade de sentar e chorar. Porque se dali sai a elite intelectual do país, as coisas menos absurdas que eu vejo são assim: o Estado deve ser o grande educador das pessoas. Ora, mas por que o Estado não abre mão do processo educacional? Porque se eu te ensino a você mesmo colocar a sua coleira, nem esse trabalho eu tenho. Então hoje nas escolas, que são de baixíssimo nível em média no Brasil, tanto os números da nossa ignorância estão por aí, você cria militância. Você não cria gente com mentalidade científica, gente que entende das dinâmicas da economia, etc. E isso, obviamente, tem um preço. Outro dia, lendo Carl Sagan, ele falava que de 9 a cada 10 norte-americanos eram... Imagina isso nos Estados Unidos. Cientificamente ignorantes. Nos Estados Unidos. Imagina isso no Brasil. Né? Muito pior. O brasileiro médio, se você fizer uma pergunta ali na Paulista, falar assim: o homem viveu ou não com os dinossauros? Cara, eu dou um braço se 9 em 10 não falar assim: viveu sim, os homens viveram com dinossauros. A Terra gira em torno do Sol, o Sol em torno da Terra. Cara, eu dou um braço se a maioria acertar. Tem umas brincadeiras bestas, assim, que às vezes eu até fico pensando, eu falo, cara, teve a história do cara que tava pré-eleição e ele entra num Uber e o Uber começa a falar, puta, graças a Deus que o Lula tá na frente, vai ganhar, não sei o que lá. E o cara de direita, no passageiro, fala assim, cara, eu vou pregar uma peça nesse cara aqui. Eu também, chefe, tô feliz pra caramba, graças a Deus, não aguento mais Bolsonaro na minha vida. Finalmente eu vou conseguir voltar a roubar em paz. Porque nesses últimos 4 anos foi difícil pra caramba e agora a porteira vai abrir de novo. Aí o cara abre um olho, termina a corrida e ele fala assim, um convertido, né? Porque é um jeito besta, mas é um jeito que o cara conecta. Mas é isso. Né? É isso. Porque o apego que eu via eu fiz questão de conversar com pessoas que eu considerava inteligentes que iam votar no Lula. Sim. Porque eu falei, cara, eu preciso entender esse negócio, cara. Não é possível. E aí passa pelo que eu te falei, que é um discurso um pouco ilógico. Por um lado, você tem um cara que foi condenado em 3 instâncias. Eu fui diretor da Oi. Quando eu cheguei no meu departamento, fui olhar os números passados para entender como é que estava vindo e vi coisas muito estranhas. E eu fui a fundo. Eu falei, cara, eu quero entender o que está acontecendo. Não, isso daí ninguém sabe, só quem sabe isso daí é fulano, já saiu, não sei o que lá. Até eu chegar na pessoa e descobrir o que tinha acontecido, desse CNPJ da Oi saiu todo o dinheiro para Game Corp, que é a empresa do filho do Lula, de um produto que nunca foi utilizado. O time que eu assumi era o time de tecnologia, que era o time que contratava essa prestação de serviço do Lula, do filho do Lula. Nunca recebemos nenhum produto e dezenas de milhões de reais foram escoados. Então, cara, é um negócio assim que eu vivi na pele. Pra mim não tenho a menor dúvida de que ele é um cara que, tem muitos problemas. Sim. Só que na hora que você conversava com as pessoas, ela falava assim, eu não acredito que o roubo foi tão grande assim. Eu acho que ele é ladrão, mas eu não acho que foi tão grande assim. Mas o que mais me preocupa, as pessoas falavam, é que eu tenho medo do Bolsonaro dar um golpe. Aí eu falava assim, tá, então deixa eu ver se eu entendi o que você tá querendo me dizer. Por um lado, você tem uma pessoa que é convicta, corrupta, condenada, foi libertado da prisão por uma manobra e por outro lado você tem achismos. Exato. E não tem nenhum indício, porque absolutamente tudo que ele fez aqui foi tentar buscar diminuição do Estado e etc e tal. A pessoa, é isso. Eu pensei muito sobre isso recentemente e tem um livro fantástico, foi lançado pela LVM Editora, chama-se O Mito do Eleitor Racional.
E o que esse livro ensina, e depois conversando com grandes estudiosos do funcionamento da mente e tudo. Nós não escolhemos, nós não votamos racionalmente. Nós não votamos racionalmente. Existem elementos de empatia, existem elementos subjetivos, existem coisas que nos impactam mais fortemente, que não são lógicas, e que nos impactam menos fortemente, mesmo sendo lógicas. Então, por exemplo, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, eu vi uma amiga bolsonarista de quase tatuar o rosto do Bolsonaro no braço, tomar ódio quando foi que fala dele, não foi da do coveiro, foi alguma coisa, sei lá, alguma coisa que ele falou nesse sentido da Covid, e o pai da menina morreu de Covid. Então, se você chegar nela e falar assim, você sabia que do ponto de vista econômico é melhor ter Bolsonaro? Ela fala, sei. Você sabia que do ponto de vista disso, da diminuição da máquina, de não sei o que, Bolsonaro é melhor? Sei. Mas eu não posso aceitar que esse cara tenha falado isso, porque eu perdi meu pai, porque não Ela sei. virou o discurso. E você vê que não é uma apreensão racional da realidade. Nós somos muito complexos, nós somos, felizmente ou infelizmente, nós somos muito mais do que só o exercício racional. Então, claro que como professor, você aqui com o seu espaço, com o seu podcast, o que a gente tenta? Fala assim, moçada, vamos chamar para a razão a análise. É o que a Rand convida a gente a fazer. Nós somos dotados de um aparato racional, você pode abrir mão dele, mas você pode não abrir. Então, eu te confesso que em alguns momentos de uma fala absurda do Bolsonaro, eu falei, como é que pode ser burro nesse grau? Não, tem uma... Cara, eu sou bolsonarista, mas eu tenho uma raiva dele. Não, de falar, velho. Porque ele afundou o nosso futuro. Fala, me ajuda a te ajudar. Pois é. Para, desliga esse Twitter, sai desse cercadinho, para. Seja assessorável. Eu tinha um colega que trabalhava próximo dele e ele falava assim, cara, enquanto ele ainda tava falando muita merda, né? Porque depois de um certo momento ele aceitou, ele falou assim, cara, infelizmente o Bolsonaro é inassessorável. É péssimo isso, cara. Cabeça dura, teimoso, né? Péssimo. Perdeu uma eleição. Se ele tivesse ficado, eu costumo brincar com isso, se ele tivesse ficado só passeando de jet ski. Calado. E fazendo motociata, brincando, passeando e tal. Tava resolvido. Comendo coxinha, não sei o quê. 70% no primeiro turno. Mas resolveu falar, resolveu se manifestar. Então, é muito difícil. Eu tava outro dia conversando com um amigo que ele é um dos maiores especialistas do mundo em ventilação mecânica. Então, funcionamento de pulmão, essas coisas. Imagina que foi uma área... É o Amato, não? Não. Marcelo, não? Não. Ele tá trabalhando na Austrália hoje e tal. Um cara fantástico. E esse cara falou assim, velho, o tanto que nós trabalhamos nesse período. Porra. E... Ele falou assim, um cara de direita, um cara alinhado com os princípios, né, menos Estado, etc, etc. E ele falou, ele contando em off pra gente assim, né, não tô dando o nome por isso, ele falou, cara, eu na hora de votar, eu meti 13, vi a cara do sujeito, dei a nula, mas eu votei com o olho cheio de lágrima, cara, no Bolsonaro. Por tudo que eu vi, não sei o que. Por quê? Porque às vezes... de novo, as análises racionais poderiam te levar para um caminho claramente. Pô, Lula, nem se o Lula tivesse feito governos maravilhosos, extraordinários e não tivesse roubado nada. Uma terceira eleição no regime democrático é péssimo, isso é péssimo. Né? Se fosse um cara fantástico, já seria muito ruim. Sendo quem é, tanto pior. Mas faltou isso, assim, Bolsonaro é vítima da própria irascibilidade, da própria irracionalidade dele em alguns momentos.